Eu sou o Josh e no episódio de hoje do The Infographics Show, vamos revelar teorias da conspiração sobre os arquivos de Epstein que se mostraram verdadeiras. Sua ilha parecia o covil de um vilão. Várias conspirações descreviam a ilha de Epstein como um covil secreto de vilão, com câmeras espiãs, decorações sinistras e outros detalhes perturbadores. Durante anos, essas alegações foram consideradas absurdas. Porém, os arquivos de Epstein mostram uma realidade diferente da vida na ilha. Fotos, mandados de busca, vídeos e outros documentos mostraram o quão doente e estranho aquilo era, de várias formas. Existem muitos registros de câmeras secretas pela ilha, possivelmente usadas para gravar momentos íntimos dos convidados. Abordaremos isso mais adiante. A ilha tinha decorações bizarras, máscaras assustadoras nas paredes e obras mostrando jovens mulheres seminuas. Peças assim também estavam em outras propriedades de Epstein. Sua mansão de vários milhões de dólares em Nova York tinha algumas das obras de arte mais estranhas de todas, incluindo uma estátua de uma noiva pendurada por uma forca no corredor e duas estátuas assustadoramente realistas de bebês chorando. Na ilha, investigadores acharam armas, brinquedos sexuais, fantasias, uma cadeira de dentista e outros itens perturbadores. Um dos cômodos tinha um alçapão, uma rota de fuga que levava direto à água. Talvez não tenha sido usada para nada sinistro, mas, considerando o que sabemos sobre Epstein e seus associados, isso ainda é muito perturbador. O que nos leva à próxima teoria. Ele não agiu sozinho por anos. Diziam que Epstein era só um lobo solitário, um homem depravado cometendo crimes em segredo. Mesmo assim, ele mantinha a imagem de bilionário excêntrico para amigos influentes pelo mundo, mas teóricos da conspiração discordavam disso. Críticos argumentam que Epstein não poderia ter cometido seus crimes e abusado de centenas de vítimas sem ajuda ativa e conhecimento de outras pessoas. Alguns achavam impossível que só um homem tivesse tanto poder e influência. As pessoas realmente aceitariam todos os seus caprichos? Graças aos arquivos, a teoria do lobo solitário foi destruída. Não era só um homem abusando do poder e riqueza, mas um ecossistema de atividades ilícitas. Registros indicam que dezenas de funcionários trabalhavam para Epstein, incluindo tripulações de avião e pilotos, faxineiros, equipe de serviço, jardineiros e assim por diante. Não há evidências diretas de que eles soubessem toda a extensão do que estava acontecendo, mas os indícios sugerem que muitos deles devem ter, pelo menos, suspeitado de algo. O manual de regras da ilha de Epstein tem várias instruções rígidas para que os funcionários não falem sobre nada do que possam ver durante o período de trabalho. Alguns funcionários reconhecem ter visto mulheres jovens na ilha. Os depoimentos das vítimas também sugerem que alguns membros da equipe de Epstein devem ter suspeitado do que ele estava fazendo. A tripulação foi orientada a bater antes de entrar na cabine, mas mesmo assim viu adolescentes seminuas embarcando. Os investigadores descobriram sinais de uma rede global de recrutadores operando em vários países, que teriam como alvo jovens mulheres, pressionando-as a viajar para a ilha de Epstein para as chamadas massagens e outros abusos. Então, é claro, havia todas as pessoas famosas com quem Epstein se associava, incluindo príncipes e princesas. Ele tinha conexões com a realeza. Nós já sabíamos que Epstein tinha laços com a realeza. A amizade com o ex-príncipe André Mountbatten-Windsor, ex-segundo na sucessão ao trono britânico, é bem documentada. Muitos teóricos da conspiração acreditavam que as ligações do pedófilo com a realeza eram mais profundas, e quando os arquivos foram revelados, suas suspeitas se confirmaram. Primeiro, os arquivos mostraram a proximidade entre Epstein e André. O ex-príncipe é citado milhares de vezes em e-mails e conversas. Também havia muitas trocas de e-mails entre Epstein e a ex-esposa de André, Sarah Ferguson, a ex-duquesa de York. Ela pediu dinheiro ao condenado por tráfico sexual em várias ocasiões, e ele a ajudou a evitar a falência em 2011. Os arquivos revelaram que Epstein custeou viagens de Ferguson enquanto ela o chamou de amigo querido e especial. Ela chegou a escrever "case comigo" em um e-mail para ele, provavelmente como piada, e não como um pedido de casamento. Para mais análises sobre os crimes de Jeffrey Epstein, curta, compartilhe e se inscreva. Há vários vídeos detalhados sobre o assunto. Epstein tinha conexões além da realeza britânica, como mostram os registros. A princesa herdeira Mette-Marit, futura rainha da Noruega, permaneceu próxima de Epstein após sua condenação em 2008, chamando-o de amigo maluco e um amor de pessoa. O traficante de pessoas também trocou mensagens grosseiras e por vezes perturbadoras com Rafat al-Sabak, conselheiro importante da corte real saudita e amigo próximo do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Não há provas de que essas pessoas soubessem tudo sobre as ações de Epstein.
mas muitas mensagens indicam que sabiam de sua obsessão sexual e interesse por mulheres jovens. Outros poderosos também sabiam o que ele fazia. Uma das maiores teorias da conspiração em torno de Epstein é que muitos de seus amigos e associados de longa data sabiam exatamente o que ele estava fazendo. Muitos não acreditam que, ao saber de um pedófilo envolvido em tráfico sexual, as pessoas o denunciariam. Porém, os arquivos indicam o oposto. Diversos e-mails contêm mensagens perturbadoras, muitas citando diretamente meninas jovens. Como um e-mail de uma pessoa com o nome ocultado para Epstein, que diz: "Sua menininha foi um pouco travessa", ou outras mensagens que falam sobre a idade de certas garotas, algumas das quais eram apenas adolescentes. Há várias mensagens de famosos para Epstein ou sobre ele, citando seus gostos e escolhas de vida. Nenhuma dessas mensagens implica diretamente os envolvidos. Muitas figuras citadas negaram irregularidades ou conhecimento dos crimes de Epstein. Peter Attia, influenciador de saúde, escreveu para Epstein: "O maior problema de ser seu amigo é que sua vida é tão absurda, mas mesmo assim não posso contar para ninguém." Richard Branson também mencionou em um e-mail o chamado Harém de Epstein. Woody Allen, diretor de cinema de Hollywood, comparou Epstein ao Drácula e comentou sobre as jovens mulheres em seus jantares e eventos. Existem também citações históricas de figuras notáveis, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que comentou sobre Epstein. "Dizem que ele gosta de mulheres bonitas como eu, muitas até mais jovens." Ainda assim, isso não prova que essas pessoas sabiam que Epstein era um pedófilo, mas o fato de tantas pessoas seguirem mantendo relações e amizades com ele, mesmo após sua condenação em 2008 por crimes sexuais contra menores, levanta várias questões. A teoria seguinte sugere por que alguns optaram por não falar sobre as ações de Epstein, que escondia câmeras para gravar visitantes em sua ilha. Uma teoria da conspiração antiga dizia que Epstein possuía dezenas de câmeras ocultas em suas propriedades, gravando encontros íntimos dele, das vítimas e de convidados de alto perfil em sua mansão. Mais uma vez, essa era uma ideia que as pessoas contestavam. Críticos argumentavam que, se existissem vídeos mostrando bilionários famosos, presidentes ou líderes mundiais, eles já teriam vazado até agora. Os arquivos de Epstein têm milhares de vídeos, muitos com trechos censurados e vários pornográficos. Apesar de não incriminarem figuras famosas, eles comprovam que câmeras secretas foram instaladas nas propriedades de Epstein. Existe até uma troca de e-mails entre o financista desonrado e um funcionário, solicitando a compra de câmeras com detecção de movimento em uma loja de espionagem. O funcionário chega a mencionar que está no processo de esconder as câmeras dentro de caixas de lenços Kleenex. Alguns vídeos divulgados parecem ter sido gravados por essas ou outras câmeras escondidas. Um exemplo é um clipe preto e branco granuloso do escritório de Epstein, filmado de um canto, mas não se sabe o que ele pode ter capturado nessas câmeras. Mas, considerando as demais evidências, como a grande coleção de brinquedos sexuais em suas propriedades, sua fama de dar festas sexuais e apresentar mulheres jovens aos amigos famosos, não é difícil ligar os pontos. A próxima teoria aponta que há várias evidências de que Epstein usou câmeras e outros métodos para possivelmente chantagear pessoas influentes, pois tinha informações comprometedoras sobre elas. Quanto mais se descobria sobre Epstein, mais se percebia como ele milagrosamente ficou impune por seus crimes por tanto tempo. Mesmo após ser condenado por crimes sexuais em 2008, ele recebeu uma sentença surpreendentemente leve, ficando só 13 meses preso. Apesar disso, investigadores identificaram dezenas de jovens mulheres que ele supostamente abusou. Muitos acreditavam que isso ocorria porque Epstein era rico, poderoso, tinha amigos influentes e dinheiro para contratar grandes advogados. Alguns teóricos da conspiração, no entanto, argumentavam que a explicação para isso era que Epstein tinha informações comprometedoras, ou compromate, o tipo de informação usada para chantagear pessoas importantes como políticos. Os arquivos de Epstein não trazem exemplos claros de chantagem, mas indicam que ele coletava informações sobre outros, buscava mais material comprometedor e agia como alguém influente sobre pessoas conhecidas. Em entrevista ao New York Times, Epstein disse ter informações comprometedoras sobre pessoas poderosas. Ele também parecia conhecer os hábitos secretos de bilionários, empresários e outras figuras famosas. Há indícios de que agentes da lei apreenderam CDs e mídias de armazenamento como discos rígidos, muitos rotulados com nomes ou identificadores. O conteúdo desses itens nunca foi divulgado. Repórteres investigativos descreveram Epstein como alguém que usava suas conexões para obter informações.
Mesmo sem provas de que ele usou informações para coagir ou ameaçar, é fácil imaginar que faria isso. Como a próxima teoria mostra, o círculo de Epstein se estendia amplamente em vários campos, incluindo Hollywood. Muitas teorias da conspiração giram em torno de Hollywood de uma forma ou de outra. Já sugeriram que atores de primeira linha e diretores premiados com Oscar pertencem a uma cabala secreta como os Illuminati ou participam de atividades ilícitas e indescritíveis. Os arquivos de Epstein não confirmam nada disso, mas comprovam a teoria de que ele tinha ligações com Hollywood e conhecia grandes nomes da indústria. O principal deles era o renomado diretor, ator, roteirista e comediante Woody Allen, que, como Epstein, também enfrentou acusações de abuso sexual. Allen e sua esposa Sunny Prevan eram vizinhos de Epstein em Nova York e costumavam jantar juntos. Também há muitas trocas de e-mails entre o casal e Epstein nos arquivos, incluindo uma troca particularmente perturbadora que fala sobre comer corações e ossos. Epstein também tinha uma amizade próxima com a publicitária de cinema Peggy Siegel, o veterano produtor Barry Josephson, o magnata da mídia Casey Wasserman, o ator Chris Tucker e o diretor Brett Ratner, entre outros. Não há provas de que essas pessoas soubessem das ações de Epstein ou tivessem envolvimento em irregularidades. O número de pessoas famosas que o conheciam, encontraram e até fizeram amizade mostra o alcance de sua influência, que também chegava à política. Líderes mundiais viajaram em seu avião. Muitas teorias da conspiração envolvem os amigos e associados de Epstein, como o presidente dos Estados Unidos bilionários, cientistas renomados e outras figuras famosas. Os arquivos de Epstein traziam registros detalhados dos voos de seus jatos, incluindo o infame Lolita Express. Esses registros revelam quem viajou com Epstein, quando e quantas vezes foram à sua ilha e outros locais pelo mundo. Em setembro de 2002, registros indicam que o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, viajou com os astros de Hollywood Chris Tucker e Kevin Spacey. Registros indicam que Clinton foi passageiro frequente nos voos de Epstein, voando 27 vezes para mais de uma dúzia de destinos. Mark Epstein, irmão de Epstein, afirmou que o presidente Donald Trump viajou pelo menos uma vez no Lolita Express de Epstein. Um e-mail nos arquivos menciona que Trump foi listado como passageiro em pelo menos 8 voos entre 90 e 3 e 1996, às vezes viajando com sua filha Tiffany e seu filho Eric. Outros passageiros notáveis foram o ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Larry Summers, o empresário Ron Burkle, a supermodelo Naomi Campbell e o advogado Alan Dershowitz. E com amigos influentes vêm segredos importantes. Ele usou esses contatos para conseguir informações ultra-secretas. Epstein pode ter criado uma ampla rede de amigos influentes para obter informações sensíveis ou ultra-secretas. Ele podia usar os privilégios deles em benefício próprio. Agora, há evidências que sustentam essa afirmação. Epstein tinha clara proximidade com o político britânico Peter Mandelson, trocando muitos e-mails e correspondências ao longo dos anos. Isso incluiu períodos em que Mandelson ocupou cargos importantes no governo do Reino Unido. Mandelson, em certos momentos, chega a descrever Epstein como seu, abre aspas, melhor amigo e, abre aspas, garoto travesso. Ele também foi acusado de vazar informações do governo para o financista, em 2009, supostamente compartilhando documentos de Downing Street com Epstein. Em 2010, ele encaminhou atas confidenciais de uma reunião entre o chanceler do Tesouro Britânico e o diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos. Ele também deu a Epstein aviso prévio sobre um resgate de 500 bilhões de euros da União Europeia para salvar o euro. Avisou que o ex-primeiro-ministro Gordon Brown renunciaria antes do anúncio oficial. Por que Epstein queria essas informações? Isso nos leva à teoria assustadora de que ele poderia ter sido um agente internacional, uma das mais controversas e importantes sobre Epstein. Embora isso não tenha sido comprovada nem refutada, há uma quantidade crescente de evidências que apoiam essa teoria. A teoria sugere que Epstein pode ter atuado secretamente para um governo ou agência de inteligência, sendo Rússia e Israel os países mais mencionados por teóricos da conspiração. Apesar da falta de provas claras, há vários e-mails mostrando o interesse de Epstein na Rússia e sua vontade de se reunir com Vladimir Putin. Diversos e-mails citam reuniões presenciais entre os dois, e Putin é mencionado cerca de 1000 vezes nos arquivos. Conversas mostram Epstein perguntando sobre visto russo e falando de reinventar o sistema financeiro do país. Epstein também ofereceu aos russos ajuda para entender Donald Trump
ou compartilhar informações úteis com autoridades do Kremlin. Há e-mails entre o traficante e o ex-primeiro-ministro israelense Ehud Barak, alguns mencionando reuniões com Putin e representantes russos. Essa teoria se fortalece quando se considera que o pai da associada mais próxima de Epstein, Ghislaine Maxwell, era Robert Maxwell, um homem acusado de ser um agente da KGB soviética e do Mossad israelense. Veja algumas teorias assustadoras sobre a morte de Epstein. A prisão falsificou registros na noite em que ele morreu. Provavelmente, a teoria da conspiração mais famosa em torno de Epstein é a teoria de que Epstein não se matou. Essas 4 palavras foram vistas em inúmeros fóruns e postagens de blogs, além de terem sido pronunciadas por figuras famosas durante entrevistas. Isso até foi usado em memes e produtos desde a morte do traficante sexual em 2019. Alguns teóricos foram ainda mais longe, sugerindo que Epstein talvez nem tenha morrido, que ele na verdade ainda está por aí em algum lugar, vivendo como um homem livre. Não há nenhuma evidência clara nos arquivos para apoiar isso, embora existam alguns itens misteriosos que foram interpretados como possíveis pistas. Não há evidências diretas de que ele não cometeu suicídio. Foi confirmado que o Metropolitan Correctional Center em Nova York, onde ele morreu, falsificou registros da noite de sua morte. Havia 2 agentes de plantão naquela noite encarregados de monitorar Epstein, Tova Noel e Michael Thomas. Não seguiram o protocolo da prisão naquela noite, esqueceram de checar Epstein e até dormiram nas mesas. Para encobrir seus erros, ambos os agentes assinaram certificações falsas e criaram registros falsos para simular que realizaram as rondas. Isso não quer dizer que eles ou a prisão estivessem envolvidos em um esquema secreto para matar Epstein ou deixá-lo escapar. Parece suspeito, e a próxima conspiração comprovada é ainda mais preocupante. A morte dele também foi altamente suspeita. Imediatamente após o anúncio da morte de Epstein, a internet ficou repleta de teorias sobre o que realmente havia acontecido. Muitas teorias da conspiração afirmavam que a morte de Epstein era altamente questionável. Os detratores, por outro lado, argumentaram que não havia nada de incomum em um traficante sexual, alguém enfrentando a perspectiva de prisão perpétua, entrar em depressão e tirar a própria vida. Isso não significa que exista qualquer prova definitiva sobre a morte de Epstein. Houve muitas coincidências estranhas e circunstâncias suspeitas nos dias e horas que antecederam o ocorrido. Houve a questão dos 2 guardas não terem ido verificá-lo. Isso fez com que seu corpo só fosse encontrado várias horas após sua morte. Também houve o fato de que 2 câmeras de vigilância situadas do lado de fora da cela dele pararam de funcionar na noite de sua morte, o que significa que havia poucas imagens para os investigadores analisarem. Epstein havia sido colocado recentemente sob vigilância constante após uma tentativa de suicídio anterior. Após a suspensão da vigilância, a prisão exigiu que ele sempre tivesse um colega de cela para avisar os guardas se sua vida estivesse em risco. Na noite em que morreu, Epstein estava sozinho na cela. A prisão também removeu o corpo de Epstein de sua cela sem tirar nenhuma foto antes, e havia inconsistências nos relatos oficiais sobre como ele morreu. E a próxima teoria não vai fazer a teoria de que Epstein não se matou desaparecer tão cedo. Ele ia revelar nomes pouco antes de morrer. Teóricos da conspiração analisam há anos o momento da morte de Epstein. Muitos acreditam que ele se preparava para expor pessoas influentes envolvidas em suas atividades ilegais. Eles argumentaram que, por isso, ele deve ter sido morto para ser silenciado. Por anos, essa teoria parecia forçada, mas os arquivos de Epstein trouxeram forte evidência para apoiá-la. Segundo os arquivos, dias antes da morte de Epstein, agentes do FBI e do Distrito Sul de Nova York se reuniram com seu advogado. Discutiram, de modo geral, a chance de Epstein colaborar com as autoridades. Eles não detalharam o que a cooperação incluiria, nem que provas ou informações Epstein poderia fornecer. O simples fato de ele parecer pronto para falar já basta para questionar o momento e a natureza de sua morte. Não há provas de que ele foi morto, mas isso só aumenta as suspeitas sobre sua morte. A próxima teoria fala sobre uma das pessoas mais próximas de Epstein antes de sua morte. Ele teria uma namorada secreta. Segundo relatos, Epstein abusou de centenas de vítimas por anos, e alguns acham que ele não teria tempo para relacionamentos genuínos, devido à natureza de seus crimes. Ainda assim, existia uma antiga teoria de que ele mantinha uma namorada secreta nas semanas antes de morrer, mesmo preso. Agora sabemos que a teoria era verdadeira e a identidade dela, Karina Chuliak. Ela conheceu Epstein aos 20 anos e foi leal a ele até o fim. Registros indicam que o primeiro encontro dos dois ocorreu em 2009, quando Karina Chuliak cursava odontologia na Universidade de Minsk, em Belarus.
Epstein, 36 anos mais velho que ela, pagou sua viagem aos Estados Unidos, ofereceu-se para custear seus estudos e apoiar seu pedido de visto. Ela se tornou essencial para ele, que cumpriu suas promessas, ajudando-a a entrar na faculdade de odontologia da Universidade Columbia, após doar $100 mil ao reitor. Ele pressionou contatos para ajudá-la com a autorização de residência e até organizou seu casamento com um conhecido para que ela pudesse ficar nos Estados Unidos após o vencimento da autorização de residência. Chuliak estava claramente apaixonada por Epstein. Em vários e-mails, ela expressa seu amor de forma efusiva e o chama de homem mais puro. Ela quase herdou uma grande fortuna quando ele morreu. Epstein deixou para ela $100 milhões, várias propriedades, uma coleção de diamantes e um anel de 32 quilates em seu testamento. No entanto, é improvável que ela receba algo, pois os bens de Epstein foram congelados e destinados a um fundo de compensação às vítimas. A próxima teoria é talvez a mais perturbadora de todas, em termos do que ela significa para a maneira como o mundo realmente funciona. Muitas das pessoas mais ricas e poderosas do mundo se conhecem, se ajudam e se protegem. Muitas teorias da conspiração afirmam que a elite mundial age em um nível muito diferente do restante das pessoas. Eles possuem leis, sistemas e privilégios inacessíveis à maioria das pessoas. Algumas teorias sugerem que as elites exploram suas posições para ficar impunes por crimes hediondos, ou que elas se reúnem secretamente em encontros clandestinos, quase como se fossem cultos. As conspirações mais sinistras vão além, envolvendo sacrifício humano, canibalismo e outros atos desumanos e inimagináveis. Não há nenhuma evidência desse tipo de coisa nos arquivos. Há indícios de que pessoas poderosas costumam se conhecer, ajudar e proteger, apesar de diferenças de origem, carreira ou política. Já citamos várias figuras influentes que Epstein conhecia e que provavelmente se encontraram em suas festas, aviões ou eventos. Elas vêm de diferentes círculos, incluindo política, mídia, entretenimento, ciência e artes. Mas muitos desses círculos parecem se sobrepor. Há inúmeros casos registrados de pessoas nos arquivos entrando em contato com Epstein para pedir dinheiro a ele, para salvar negócios, financiar pesquisas, resolver questões legais ou ajudar os filhos a entrar na faculdade. Isso mostra um mundo onde pessoas poderosas fazem o que querem, se protegem em crises e financiam hobbies e projetos umas das outras. Ele queria começar sua própria fábrica de bebês. De novo, essa teoria parece mais algo de um vilão de filme do que algo que aconteceria no mundo real. Há evidências de que Jeffrey Epstein ao menos considerou criar uma instalação para fazer bebês em seu rancho no Novo México. Os registros indicam que ele era obcecado por genética e via o DNA como chave para o sucesso futuro de alguém. Em alguns momentos, fazendo afirmações racistas de que pessoas negras seriam menos inteligentes devido à genética. Ele chegou a discutir com cientistas renomados a modificação genética para criar bebês sob medida, tornando pessoas mais inteligentes ou aumentando a libido feminina, mas essa nem é a parte mais assustadora. Em conversas com cientistas e acadêmicos, Epstein admitiu querer engravidar mulheres em seu rancho, idealmente com até 20 grávidas simultaneamente. Isso fazia parte do seu desejo profundo de espalhar o que ele considerava serem seus genes superiores o máximo possível. Apesar de não haver provas de que o plano do rancho de bebês foi realizado, outra teoria aponta que Epstein pode ter tido ao menos um filho desconhecido pelo público. Epstein teve um filho secreto. Dado o enorme número de mulheres que se acredita que Epstein tenha abusado sexualmente, há muito tempo circulam rumores e teorias da conspiração sobre ele ter filhos secretos. Esses rumores frequentemente foram descartados, mas os arquivos de Epstein nos dão pelo menos alguns indícios claros de que Epstein pode ter tido pelo menos um filho. Um dos aspectos mais perturbadores nos arquivos parece ser o diário de uma jovem, que escreveu várias anotações em código e anexou fotos, recortes de jornal e outros materiais. Além do texto, itens que investigadores e detetives online passaram muito tempo decifrando. Eles encontraram várias passagens onde a garota fala sobre estar grávida, supostamente de um filho de Epstein, e dar à luz com Ghislaine Maxwell na sala. Minutos depois, o recém-nascido teria sido levado e nunca mais visto. Ela também anexou uma imagem de ultrassom ao diário e citou Epstein a tratando como incubadora humana. Havia e-mails indicando que Epstein e Ghislaine Maxwell tentaram um procedimento de fertilidade juntos, junto com uma mensagem de Sarah Ferguson, a ex-duquesa de York, parabenizando Epstein pelo nascimento do filho. Ainda não há detalhes sobre quem são essas crianças secretas, o que ocorreu com elas depois ou onde estão hoje, mas as pistas são evidentes.
Ele cultivava plantas capazes de alterar a mente. Sem dúvida, essa é uma das conspirações mais estranhas sobre Epstein, que acabou sendo ao menos parcialmente verdadeira. Em um e-mail de março de 2014, Epstein pergunta à associada Anne Rodrigues sobre plantas trombeta em um viveiro. Isso pode não parecer preocupante, mas para um especialista em plantas, o termo plantas trombeta deveria fazer soar o alarme. Por quê? Provavelmente está falando das plantas trombeta dos anjos, também conhecidas como hálito do diabo. Essas plantas produzem um dos compostos químicos mais temidos do mundo, a escopolamina. Epstein sabia tudo sobre essa droga, pois um e-mail mostra que ele recebeu um artigo do Daily Mail explicando tudo. O artigo, chamado escopolamina, droga poderosa que cresce nas florestas da Colômbia e elimina o livre-arbítrio, detalha os efeitos da droga. Ele nota que ela pode causar alucinações, perda de memória e até tirar o livre-arbítrio. Tornam-se como crianças ou zumbis, facilmente influenciadas a agir de forma incomum. Em casos graves, a exposição prolongada pode levar à morte. Poucas referências a escopolamina ou plantas trombeta aparecem nos arquivos de Epstein, mas muitas vítimas relatam ter sido drogadas antes de sofrerem abusos. Algumas também dizem ter visto coisas bizarras após serem drogadas, possivelmente alucinações causadas por escopolamina. Com mais arquivos divulgados, o mundo de Epstein fica ainda mais perturbador. Mas quem ele era realmente? Confira a história real e assustadora de Jeffrey Epstein ou clique neste vídeo.